Bem-vindos mais uma vez à nossa escola bíblica, onde nós estamos estudando os problemas do eu. Problemas que estão no nosso dia a dia, que nos afetam, que fazem parte do nosso cotidiano. Nós estudamos os problemas, como eles nos afetam, e também estudamos como lidar com esses problemas através do processo bíblico de mudança. Esse processo que o apóstolo Paulo nos ensina, que está em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, que fala de como nós estamos nos despindo do velho homem com os seus feitos, que é criado na corrupção e no engano, e nos revestindo do novo homem, da nova criatura em Cristo, através da mudança da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir. O apóstolo Paulo nos ensina que através da renovação do nosso pensamento, nós vamos agir de maneira diferente e nós vamos deixar de lado, então, as coisas erradas que são provocadas pelo velho homem e vamos nos revestir do novo homem. O que é muito importante é a gente fazer essa substituição. Não só tirar as coisas erradas, as atitudes erradas, os pensamentos errados, mas substituí-los por pensamentos bons que são segundo o Senhor, como Ele quer para a gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: decisões. Você sabe o quanto as nossas decisões acarretam de problemas para a gente. Não só decisões tomadas por outras pessoas que trazem problemas para nós. As nossas próprias decisões trazem para a gente muitos problemas, principalmente quando a gente toma decisões erradas, quando a gente toma decisões equivocadas. Nós tomamos decisões o tempo todo nas nossas vidas. Algumas decisões são mais importantes, como por exemplo o voto, votar num presidente, num prefeito, coisas que vão acarretar mudanças no nosso país, são decisões importantes, e outras decisões não são tão importantes assim, como atravessar uma rua. Então, apesar de que atravessar uma rua sem olhar é muito perigoso, né? Mas você decidir se você vai comer macarrão ou vai comer arroz, ou fazer alguma outra decisão de comprar uma coisa ou outra, né, na sua vida, são menos importantes, mas que também afetam a gente. Mas você sabe qual é a decisão mais importante que você toma no dia? É a decisão de levantar. O dia começa com uma primeira decisão da gente: sair da cama. Se a gente não sai da cama, o dia não vai. Então, note como a gente, desde o início do dia, a gente começa tomando decisões. Certamente você já deve ter tomado uma decisão de ficar um pouquinho a mais na cama e ter se arrependido depois. Então, as decisões são muito importantes. E onde a gente baseia as nossas decisões são mais importantes ainda, são coisas mais importantes ainda. As decisões muitas vezes são baseadas na nossa própria vontade, na nossa própria opinião, ou até na opinião de outras pessoas, na experiência pessoal que a gente tem com respeito às coisas que acontecem na vida da gente. Já aconteceu de determinada forma, então a gente toma decisões a respeito dessas novas atitudes que a gente precisa tomar. Muitas vezes a gente acerta, mas muitas vezes também a gente erra, tá bom? Mas o que você acha que é aquilo que a gente mais quer do que tudo ao tomarmos decisões? Acertar. Muito bem, você acertou. A coisa que a gente mais quer é tomar decisões acertadas. Decisões que tragam para a gente benefícios. Decisões que beneficiam a gente, beneficiam quem for afetado pelas nossas decisões. E quando é que os problemas acontecem? Quando a gente erra nas decisões que a gente toma. Porque muitas vezes o que acontece é que, além da gente ter que repetir
aquela atitude ou aquela coisa que a gente precisa fazer por causa de uma decisão errada, a gente às vezes tem que voltar atrás, às vezes tem que pedir desculpas ou mesmo pedir perdão para algumas pessoas por causa de decisões que a gente toma. Essas decisões erradas podem trazer ainda outros problemas adicionais para a vida da gente. Então a gente não quer. A gente não quer mais problemas. Já é suficiente a quantidade de problemas que você tem na sua vida, não é? Então não é por causa de decisões erradas que a gente toma que a gente vai querer mais problemas ainda na vida da gente. O que a gente precisa é acertar. O que a gente precisa é tomar decisões corretas diante das situações que a vida nos apresenta. Então, a próxima pergunta é a seguinte: como acertar mais e errar menos? Você já deve estar adivinhando a resposta. Conhecendo a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é o melhor para a gente. A fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, a gente sempre vai se dar bem. Eu vou colocar aqui para você algumas razões pelas quais fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão, tá bom? Primeiro, porque Deus sempre quer o que é melhor para nós. Você lembra desse versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28? É um dos nossos versículos favoritos, né? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é uma pessoa que ama a Deus? Sim? Então esse versículo foi escrito para você. Se você toma uma decisão de acordo com a vontade de Deus, sempre as coisas boas vão acontecer para você, porque Deus sempre quer o nosso bem. Bem aqui não significa necessariamente que tudo é um mar de rosas na vida da gente, mas que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então fazer a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Segundo motivo, saber a vontade de Deus é sinal de sabedoria. Olha esse versículo de Efésios 5. Não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então fazer a vontade de Deus, para nós, sempre traz sabedoria. Outro motivo. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Esse versículo de Romanos 12, o apóstolo Paulo afirma isso falando: transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que não quer uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida da gente? Essas coisas não são para Deus, são para nós. E note uma coisa muito interessante nesse versículo: como é que a gente atinge a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Através da transformação da nossa mente. Lembra lá de novo de Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala que o jeito da gente deixar nos despir das coisas erradas e nos revestir das novas é pela transformação da nossa mente, transformação do nosso entendimento. É justamente a mesma coisa que ele está repetindo aqui. Então, se a gente conseguir mudar o nosso modo de pensar, nós vamos atingir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através das boas decisões que a gente vai tomar. Outro motivo: Deus atende quem pratica a sua vontade. Olha só esse versículo de João capítulo 9. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Salmo 37 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Então fazer a vontade de Deus sempre é o melhor para a gente vai tomar as decisões acertadas. E por último aqui, o último motivo: quem faz a vontade de Deus não vai errar. Note 1 João capítulo 2, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, vai ser muito difícil a gente tomar atitudes erradas ou decisões erradas na vida da gente se a gente seguir aquilo que Deus está orientando através
da sua vontade. Então note uma coisa importante. Tomamos decisões corretas quando? Quando fazemos a vontade de Deus. Quando fazemos aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Tá claro? Tá bem entendido isso? Então vamos buscar a vontade de Deus. Próximo ponto. Onde procurar respostas para saber a vontade de Deus? De repente, uma alternativa se apresenta na vida da gente, uma decisão a gente precisa tomar e a gente quer saber a vontade de Deus. Então a gente começa a procurar as respostas. Onde nós vamos procurar essas respostas? Bem, provavelmente você já deve ter a resposta na ponta da língua, né? Mas antes de olhar para o lugar certo, vamos olhar por lugares errados para buscar a vontade de Deus. Lugares esses que muitas vezes a gente busca, ou mesmo as pessoas nos ensinam a buscar e que realmente não vão nos trazer aquilo que Deus quer. Primeiro, nos nossos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos não determinam a vontade de Deus. Por exemplo, intuição. Sabe aquela coisa de você falar, eu estou sentindo que eu devo fazer isso? Eu estou sentindo que eu devo fazer aquilo? A intuição pessoal não é uma boa, um bom parâmetro para a gente descobrir a vontade de Deus na vida da gente. Olha o que diz Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne. E vários outros versículos falam a respeito disso. A gente não pode confiar na nossa intuição, porque a gente ainda tem a velha natureza que tem a tendência de nos levar para o mal. A gente tem que buscar na revelação da palavra do Senhor. Então, intuição, pessoal, é confiar na carne. E confiar na carne a gente não pode, tá? Outra coisa, paz. Muitas pessoas têm falado assim, se eu sentir paz a respeito disso, eu vou fazer. Se eu não sentir paz, eu não vou fazer. Olha, a paz nunca é um bom parâmetro também para a gente tomar decisões. Por quê? Porque ele é simplesmente um sentimento. Uma vez, por exemplo, eu estava conversando com uma senhora e a respeito de uma decisão que ela precisava tomar, eu estava mostrando nas Escrituras que ela precisava fazer aquilo, porque a palavra de Deus estava dizendo claramente que se ela tomasse uma decisão contrária àquilo que estava sendo dito ali na palavra de Deus, ela ia pecar, e ela virou para mim e falou assim, olha pastor, eu vou orar para que Deus me dê paz. Se Deus me der paz, eu faço. Se ele não me der, eu não faço. Gente, não é assim. A paz de Deus nunca foi parâmetro para decidir a vontade de Deus na vida da gente. É o contrário. Depois que a gente decide, é que a paz de Deus vem e entra no nosso coração. Note esse versículo de Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes apresentem os seus pedidos a Deus pela oração, súplica, ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando a gente lança ansiedade diante do Senhor, quando a gente apresenta os nossos pedidos para Ele, é que a paz de Deus vem no coração da gente. Então, primeira decisão tem que ser tomada, de lançar sobre Ele, de fazer aquilo que é certo, para que então a paz de Deus entre nos nossos corações. Aí talvez você que é um bom estudioso da Bíblia, você possa me perguntar, mas pastor, e Colossenses capítulo 3, versículo 15? Deixa eu relembrar para você o que é Colossenses 3 e 15. É um versículo que diz que a paz de Deus seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Está vendo, pastor? Olha o que está escrito nesse versículo. A paz de Cristo é que tem que ser o juiz dos nossos corações. Mas deixa eu te falar que esse versículo não está dizendo sobre paz de Deus, sobre tomada de decisões. Inclusive, esse contexto de Colossenses capítulo 3 não está falando sobre tomada de decisões. Deixa eu colocar para você aqui os versículos um pouquinho anteriores a ele. Note o capítulo 3 ainda, começando no versículo 13. Eu peguei somente alguns pedaços do versículo, depois você pode olhar os versículos completos, tá? Diz assim,
ele está falando sobre relacionamento. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, revistam-se do amor. E que a paz de Deus, a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Tá vendo? Então aqui ele não está falando de tomada de decisões. Ele está falando aqui que a paz de Deus tem que ser aquela atitude que vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam melhorados. Ele está falando aqui que a paz de Deus é que tem que ser o juiz no coração da gente. Não está falando de tomada de decisão. Aqui ele está falando a mesma coisa que Romanos capítulo 12, lá pelo versículo 18, que fala que no que depender de você, você tem que ter paz com todos os homens. Então, esse texto, esse versículo de Colossenses 3, não está falando de tomada de decisão, tá? Está falando de relacionamento. E aí sim, a gente tem que ter essa paz de Deus julgando os nossos relacionamentos, tá bom? A gente tem sempre que cooperar para ter paz uns com os outros, tá bom? Então, note que os nossos sentimentos não são parâmetro para a gente decidir se Deus está querendo alguma coisa de nós ou não. Outra coisa, outro lugar errado para buscar a vontade de Deus, em revelações exclusivas e adicionais às Escrituras. Tem muitas vezes que a gente acha que Deus está mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, através de uma revelação. Deus me mostrou o que eu tenho que fazer, seja através de sonhos, visões, sinais ou coisas parecidas com isso, tá? Arrepios ou barulhos ou sons, né? Então, cuidado, tá? Deus não se revela mais para as pessoas através disso. Inclusive, deixa eu lhe dizer que se você olhar para todo o histórico bíblico, raramente, em todo o período da história, ele se revelou diretamente como as pessoas hoje em dia falam que ele se revela, tá? Note 1 Coríntios capítulo 3, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, nós temos já o que é perfeito, a revelação perfeita de Deus para a gente, que é a sua palavra. Nós não precisamos de sonhos, revelações, sinais, visões, tá bom? Inclusive, existem outros cristãos que recebem uma revelação de Deus falando que é para nós. Você já deve ter conhecido pessoas assim, e por favor, eu não estou simplesmente criticando essas pessoas, muitas dessas pessoas são sinceras naquilo que falam, pessoas que chegam para você e falam, olha, Deus me revelou uma coisa que eu quero que você saiba, né? Que eu quero passar para você, Deus quer falar para você uma coisa assim, um assado. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso, porque a gente vê várias vezes nas Escrituras que pessoas que achavam que estavam falando de Deus realmente não estavam. Olha, por exemplo, esse versículo de Jeremias, capítulo 27, Deus falando, eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Talvez, várias vezes no Antigo Testamento, pessoas mal intencionadas realmente estavam tentando levar o povo para fora da vontade de Deus, mas em várias situações também, essas pessoas achavam que estavam vendo a vontade de Deus em determinadas coisas. Nada mais é do que intuição também, nada mais é do que seus próprios sentimentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essas revelações fora das Escrituras não são parâmetro para a vontade de Deus para a gente, tá? Outra coisa, outro lugar errado, as circunstâncias. Muitas vezes as pessoas falam que
está acontecendo isso ou aquilo, se essa coisa acontecer, eu vou saber que é a vontade de Deus. Olha, as circunstâncias muitas vezes, elas podem até delinear algumas alternativas ou caminhos para a gente descobrir a vontade de Deus de uma forma ou outra, mas elas não são necessariamente sinais da vontade de Deus na vida da gente, ou da direção de Deus na vida da gente, ou das decisões que a gente deve tomar, tá bom? Por exemplo, você lembra de Saul, quando estava esperando Samuel para fazer um sacrifício, e Samuel estava demorando, ele se atrasou, e de repente as pessoas começaram a ficar assim inquietas porque Samuel estava demorando e eles tinham que ir para a guerra e o sacrifício não era feito. Aí olha só esse versículo, Saul vai lá e ele faz o sacrifício e aí Samuel chega. E aí Samuel pergunta para ele, por que você fez o sacrifício que não era a sua função fazer? E Saul responde para Samuel assim, em 1 Samuel, capítulo 13. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Gente, o que Saul fez aqui foi exatamente o que Samuel falou para ele não fazer. Ele não tinha nada que oferecer os holocaustos, mas forçado pelas circunstâncias, ele acabou fazendo. Então, note que as circunstâncias não podem ser o parâmetro para a gente decidir a vontade de Deus na vida da gente, a direção de Deus na vida da gente. Você lembra lá em Atos capítulo 28, quando o apóstolo Paulo, junto com o navio onde ele estava, todos naufragaram numa ilha chamada Malta. E aí os habitantes daquela ilha foram lá e começaram a acolhê-los, né? Eles fizeram uma fogueira e você lembra do que aconteceu? Uma víbora picou a mão do apóstolo Paulo. O que os habitantes de Malta falaram? Esse cara deve ser um grande assassino, porque o mar não matou ele, então agora a víbora vai matar, o veneno da cobra vai matar. Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele sacode a cobra na fogueira, a cobra vai embora e Deus faz com que o veneno não atinja ele. Ele ficou bem. Aí houve a mudança de opinião dos habitantes de Malta. Já começaram a falar que porque ele não morreu, ele era um Deus. Então, olha só, as circunstâncias mudaram, a opinião foi exatamente contrária. De assassino sanguinário, ele passou a ser um Deus para eles. Então, note, não dá para a gente tomar decisões baseadas nas circunstâncias. A gente pode até prestar atenção, ver as alternativas que acontecem na vida da gente, ver os caminhos que estão se aparecendo para nós, para a gente poder tomar decisões, mas não fazer com que isso seja a definição da tomada de decisão. Outra coisa que é falado também é a respeito das portas abertas ou fechadas, que também tem a ver com essa questão das circunstâncias. Uma porta se abriu ou uma porta se fechou, então essa é a vontade de Deus. Toma cuidado também. A gente vê algumas vezes o próprio apóstolo Paulo falando, olha, uma porta se abriu para mim para um determinado lugar ou para outro lugar, e ele seguiu e deu certo. Mas olha, há também situações onde o apóstolo Paulo viu uma porta aberta e não entrou por ela. Olha esse versículo de 2 Coríntios capítulo 2. Quando cheguei a Trode e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Tá vendo? Então, mesmo ele vendo a porta aberta, quando ele viu que outras situações, no caso ali Tito, não estava lá, ele viu que não era a melhor decisão de entrar por aquela porta e ir para Troade. Ele foi para a Macedônia. Então, nota que as portas abertas ou fechadas podem ser alternativas, mas não indicações
da vontade de Deus para a vida da gente. Às vezes se apresentam várias portas. Você está orando, por exemplo, por um emprego e 2, 3 portas se abrem para você. Você não pode entrar pelas 3. São alternativas. E aí você vai buscar a vontade de Deus sobre em qual porta entrar, em qual emprego aceitar. Tá vendo? Então, as portas abertas ou fechadas são alternativas, não decisões. Tá bom? E por último aqui, um outro lugar errado para procurar buscar a vontade de Deus são os testes para Deus responder. Aqui é uma área de perigo, tá? Que você pode entrar. Mas Gideão fez. Lembra da história de Gideão e o novelo de lã? Lá em Juízes capítulo 6. Gideão era um cara que estava completamente alheio a Deus. Ele não conhecia Deus direito. Ele vivia na época dos juízes, onde cada um fazia o que bem lhe entendia. O próprio pai dele adorava Baal. Então, ele fez um teste com Deus. Deus fala com ele para ele libertar o povo e dá a ordem para ele. Ele então faz um teste. Ele pede para que Deus, numa determinada situação, ele colocasse o novelo de lã ali e o orvalho batesse em toda a área, mas não atingisse o novelo de lã ficaria seco. E na noite seguinte ele falou: o senhor não fica bravo comigo não, mas eu vou fazer um segundo teste, tá? E aí o senhor agora faz o contrário. O novelo de lã fica cheio d'água e o terreno em volta fica sem orvalho. E Deus fez, pela misericórdia dele. Deus atendeu Gideão. Isso não é regra para a gente. Ai de mim de ficar colocando Deus à prova quando ele me fala já o que ele quer da vontade dele para mim. Deus, o que ele foi misericordioso com Gideão. Não podemos colocar isso como regra para a gente, tá? Foi uma circunstância completamente específica, pontual, que Deus usou com Gideão e não deve usar com mais ninguém, tá bom? Não se atreva a fazer isso com Deus, tá bom? Esse é um jeito errado de você descobrir a vontade de Deus para você. E você já sabe qual é o lugar certo, né? Vamos lá então. O lugar certo para buscar a vontade de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus sempre é o lugar certo e ela sempre vai ter uma resposta para a gente, não importa que decisão a gente precise tomar. Ela sempre vai ter um conselho para nos dar, uma alternativa boa para a gente tomar. Tá bom? Note esse versículo de 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, a palavra de Deus ela é útil para a gente em todas as circunstâncias da nossa vida. Há alguma decisão que a gente precise tomar e que a palavra de Deus não tenha nada para nos dizer? Não. Sempre vai haver um mandamento, sempre vai haver uma orientação da palavra de Deus sobre as decisões que a gente precisa tomar. Existem algumas vezes que são mandamentos diretos e que a gente vai obedecer logo de cara, e esses mandamentos eles afetam o nosso cotidiano, então a gente pode utilizá-los para tomar decisões. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Você pode inventar uma história para se livrar de um problema? Quando você inventa uma história, o que você está contando? Uma mentira. Então, o que você tem que fazer com mentira? Mentira é pecado. E se a gente mente, a gente está indo contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então, você já tem a decisão tomada para você. Se você precisa mentir para se livrar do problema, qual é a decisão? É não mentir, é enfrentar o problema da maneira como você precisa enfrentar. Nunca minta, a decisão já está tomada. Outra coisa, outro exemplo. Eu devo perdoar alguém que não merece o meu perdão? O que você acha? Deve ou não deve perdoar alguém que não merece o seu perdão? Claro que você deve perdoar, porque a palavra de Deus é clara a respeito disso. Perdão, ele não deve ser discutido. Perdão, ele é unilateral. Você pode tranquilamente perdoar, mesmo que aquelas pessoas
não peçam perdão para você, a pessoa que lhe ofendeu, não faça isso. E existem outros mandamentos nas Escrituras bem claros para a gente que a gente deve obedecer. Se há um mandamento direto, específico, a decisão já está tomada. A sua decisão tem que ser obedecer esse mandamento. Tá? E existem outros mandamentos que não são diretos, que a gente chama de princípios. São mandamentos indiretos, que a gente deve também buscar o conselho na palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Eu devo aceitar aquela proposta de emprego que me foi dada ou não? Pastor, você vai dizer que a Bíblia tem alguma coisa a me dizer se eu devo aceitar ou não aquele emprego? Claro que tem. Por exemplo, você pode pensar se é um emprego que vai afastar você da sua família ou da igreja, do seu serviço para com Deus. Se é um emprego que vai fazer isso, que vai ter que fazer com que você fique 1 ano fora e não veja seus filhos, entendeu? Você acha que é um emprego bom de aceitar? Você deve colocar isso na ponta do lápis. Se é um emprego que vai fazer com que você não frequente mais os cultos da igreja, ou que você não consiga nem assistir online às nossas aulas da escola dominical, você tem que colocar isso na balança. Se é um emprego que vai fazer você pecar de uma forma ou de outra, se é um emprego que vai fazer com que você tenha que tomar algumas atitudes ali que vão de encontro à palavra de Deus, claro, a decisão já está tomada e Deus tem um serviço melhor para você em outro lugar, tá bom? Então, sim, você deve... A palavra de Deus tem, sim, orientação para te dar nesse exemplo. Outro exemplo, eu devo fumar? A Bíblia não fala nada a respeito de fumo, absolutamente nada. Mas a gente sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina. E nada do que a gente pode fazer para o nosso corpo que seja prejudicial ao corpo, a gente deve fazer. Então, fumar é uma coisa que a gente não deve fazer. Tá bom, vou te dar um outro exemplo. Você deve comprar aquele par de sapato que você viu na loja? Sim ou não? A Bíblia tem alguma coisa para te falar a respeito disso? Claro que tem. Deixa eu te fazer a pergunta. Esse par de sapato que você vai comprar, qual é a intenção que você quer comprar ele? Realmente é por necessidade? Quer dizer, o seu sapato está furado e você precisa comprar outro? Ou você precisa ter um sapato de uma cor diferente para uma ou outra ocasião? Ou é pura vaidade? Você está comprando aquele sapato só porque você gostou dele? Ou porque você olha para o seu guarda-roupa, já tem 50 e 10 pares de sapato lá, mas aquele daquela cor você não tem especificamente, né? Para combinar com aquele seu vestido ou com aquela saia que você ainda vai comprar. É necessário você comprar mesmo aquele sapato? Você vai usar o dinheiro que você vai comprar aquele sapato? Você vai deixar de usar aquele dinheiro em algo mais importante? Quer dizer, você vai usar aquele dinheiro quando você podia estar usando esse dinheiro numa coisa que é mais importante para sua família ou para você? Mas você vai acabar gastando e não vai ter o dinheiro para usar de outra forma? Então, note que a Bíblia, sim, tem orientações para dar para a gente. Olha em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, e você vai ver que você pode tomar decisões acertadas dentro da palavra de Deus. Tá vendo? Então, o lugar que a gente deve ir para buscar a vontade de Deus é na sua palavra, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu quero passar para você 7 passos para se tomar uma boa decisão. 7 passos para você tomar uma boa decisão, uma decisão baseada na vontade de Deus para a sua vida. Primeiro passo, ore, pedindo a orientação e a direção do Senhor sobre a decisão que você tem que tomar. E orando, certamente Ele vai orientar você nos outros passos que a gente vai ver em seguida. Tá bom? Segundo passo, colete todos os fatos relacionados à sua decisão. Sabe aquela coisa de você pegar um papel e colocar ali prós e contras, pontos positivos e pontos negativos, e aliste. Pega um lápis, um papel e alista os pontos positivos e os pontos negativos. E ore em cima daquilo,
tá bom? Veja o que as alternativas que você tem a respeito daquilo, tá? Terceiro passo, pesquise todos os mandamentos, princípios e exemplos das Escrituras que se relacionam com a sua decisão. Então, aqui, se você precisa de ajuda, busque um dicionário bíblico, busque mesmo a ajuda do seu pastor ou de alguém mais experiente nas Escrituras, para que você possa saber. A palavra de Deus diz alguma coisa a respeito disso, dessa decisão que eu tenho que tomar, ou desse ponto negativo aqui. Se eu tomar essa decisão, eu vou estar infringindo a palavra de Deus em algum lugar? Então, pesquise os mandamentos e aplique esses mandamentos a essas alternativas. Esse é o ponto número 4. Submeta as alternativas, os pontos positivos e negativos, aos princípios bíblicos que você acabou de encontrar. Então, note que a palavra de Deus vai estar permeando toda a sua decisão. E essa vai ser uma decisão boa de você tomar. Passo número 5. Se necessário, se você não conseguiu ainda chegar numa conclusão, busque conselhos. Os conselhos são muito bons para que você possa tomar uma decisão acertada, tá bom? Existem 3 tipos de conselho que você pode buscar. Primeiro, o conselho bíblico, tá? Aquele conselho que são diretamente os mandamentos e os princípios que as Escrituras nos colocam. Esses princípios e mandamentos devem ser seguidos à risca. Tá? Se você ainda não conseguiu determinar quais são, busque conselhos com cristãos fiéis, pessoas, servos de Deus de verdade que vão poder te ajudar, conselheiros bíblicos treinados, né? Aqui na nossa igreja a gente tem pessoas que podem ajudar você com isso também. Os seus pastores são treinados exaustivamente em aconselhamento bíblico e eles vão poder te ajudar. E esses princípios que você buscar vão poder te ajudar a tomar a decisão. Agora, por exemplo, não tome uma decisão no seu casamento, por exemplo, ou de relacionamento, baseado naquele programa de televisão que você assistiu ontem, naquele apresentador de televisão, ou mesmo de um colega de trabalho que você conta para ele um problema que você está passando no seu casamento e ele vai te dar um conselho. Um colega de trabalho que já passou por 3 divórcios. Então, toma cuidado, tá? Use de sabedoria aqui também, para que você não busque conselho com pessoas que não são competentes para te colocar dentro da vontade de Deus, tá? Eles vão te afastar mais ainda. Então, o primeiro tipo de conselho é esse. Busque conselhos bíblicos. Segundo tipo de conselho é a experiência. Busque conselhos experientes, de pessoas que já passaram pela mesma decisão que você precisa passar agora, pela decisão que você precisa tomar, ou que, no mínimo, já experimentaram as consequências da sua decisão, as consequências daquilo que você precisa decidir. Tá? Então, essas pessoas experientes vão te ajudar a tomar essas decisões. Pessoas com cabelo branco, elas têm experiência de vida que pode ser útil. Talvez ela não passou por aquela mesma decisão que você precisa tomar, mas ela vai poder te ajudar em muitas outras decisões que já foram tomadas ao longo da sua vida. E o terceiro tipo de conselho bíblico, conselho experiente, um conselho técnico, que muitas vezes não vai vir nem de uma pessoa que é salva, uma pessoa que segue o Senhor. Esse conselho técnico é de alguém que conhece bem, por exemplo, as implicações que uma decisão sua vai tomar, da decisão que você vai tomar. Por exemplo, tem um barulho no seu carro, tá? E alguém chega para você e fala, é aquela peça que está dando problema. Você precisa trocar essa peça. Tá legal. Quem é que vai te falar de verdade se você precisa trocar aquela peça ou não, principalmente se você está sem dinheiro para trocar a peça, tá? Quem você deve consultar? Um bom mecânico. Às vezes esse bom mecânico nem é seguidor do Senhor, nem é um discípulo de Cristo. Quando você precisa tomar a decisão se você vai fazer uma cirurgia ou não, que conselho você quer? Você quer um conselho do pastor? Se você precisa fazer a cirurgia? Me perdoa, mas eu não vou poder te dar um bom conselho a respeito disso, porque eu não entendo nada disso.
Mas se você buscar um bom médico, um bom cirurgião, mesmo que ele não seja discípulo do Senhor, ele vai poder te dar um bom conselho sobre se deve fazer aquela cirurgia ou não. Então esses são conselhos técnicos, tá? Conselhos bíblicos, conselhos experientes, conselhos técnicos. Você pode buscar essas pessoas, buscar essas orientações para que você possa tomar uma boa decisão. Sexto e penúltimo passo. Se depois de tudo isso ainda ficarem boas alternativas, baseadas em princípios bíblicos, escolha aquela da sua preferência. Gente, Deus adora fazer esse tipo de coisa com a gente, de nos dar várias alternativas boas e deixar a gente escolher. Deus, ele gosta de fazer esse tipo de carinho com a gente de vez em quando. E se as duas alternativas são boas, você escolhe a alternativa da sua preferência. Às vezes tem aquela alternativa ótima e aquela alternativa excelente. Escolhe qualquer uma. Vai ser bom para você. Tá bom? Mas tem o último passo. Se depois de todas as alternativas ainda restar alguma dúvida, então espera, tá? Espera. Não tome a decisão agora. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, há o princípio da dúvida pecado. Ali o apóstolo Paulo nos ensina, se alguma coisa procede de dúvida, pode levar você ao pecado. Então talvez, depois de você passar por esses 6 primeiros passos, você ainda tiver dúvida, talvez o que Deus está querendo de você é que você não tome essa decisão agora. Espere um pouco mais, procure esperar um pouco mais e então você vai ter as respostas para tomar a iniciativa certa, a decisão certa que Deus quer para você. Tá bom? Então esses 7 passos vão te ajudar a tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus e que vai ser melhor para você. Então, vamos ver então do que a gente tem que se despir e se revestir no que diz respeito às decisões. Primeiro, nós temos que nos despir de precipitação e de impulsividade e nos revestir de uma análise dos fatos. Analise os fatos relacionados com a sua decisão e não seja impulsivo. Deve se despir de achar que você sabe o que você está fazendo e pesquisar os mandamentos e princípios bíblicos que vão te orientar na decisão. Dispa-se de ouvir opiniões de qualquer pessoa e revista-se de buscar o conselho da palavra de Deus e de pessoas fiéis a Deus. Dispa-se de escolher o mais fácil e gostoso e revista-se de decidir o que a palavra de Deus lhe mostrar, mesmo que seja o mais chato ou o mais difícil de fazer. E assim nós vamos fazer boas escolhas. Tá bom? Conclusão. A solução dos problemas causados pelas decisões erradas na vida da gente é a mudança no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. Se a gente muda algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns paradigmas da vida da gente, da nossa vontade, dos nossos gostos, a gente vai mudar as decisões também e vamos acertar muito mais naquilo que Deus quer de nós. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você. Deus nunca nos deixa confusos sobre a sua vontade. Se a gente procurar a vontade dele bem, a gente vai achar. Às vezes vai ser rápido, às vezes vai demorar um pouquinho mais. Mas a vontade de Deus sempre é a melhor para nós. Lembra do que o Senhor falou? Quando vocês vão me procurar e vocês vão me achar, quando vocês me procurarem de todo o seu coração. Tá bom? Essa tem que ser a vontade de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós e tem que ser a nossa vontade também no que diz respeito às decisões que a gente precisa tomar. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos porque tudo que o Senhor nos orienta é o melhor para nós. Nos ajuda a buscar essas orientações sempre e decidir sempre em fazer a tua vontade. Eu agradeço as suas orientações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, espero que essa aula tenha ajudado você
a tomar decisões de uma maneira melhor, tá bom? Se você precisar, reveja nossas aulas, pegue os princípios bíblicos, reveja os versículos, para que todas as decisões que você tome a partir de agora sejam baseadas naquilo que Deus orientar você, tá bom? E não esqueça, essa aula está gravada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba, inscreva-se. Todas as vezes que você que um novo assunto for colocado na aula, você vai receber a notificação, tá bom? E que Deus possa abençoar você a resolver vários dos seus problemas, tomando as atitudes certas e as decisões certas de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe, continue firme naquilo que o Senhor quer de você.